Boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Essa igreja tem ouvido muito falar da lei de Deus e daquele momento histórico em que Deus desce naquele monte e fala diretamente com o povo. E o povo fica estremecido. Êxodo 20. Vocês abriram em Isaías, mas eu vou aqui abrir em Êxodo 20, para a gente poder entrar no texto. E Deus fala com o povo, e o monte treme, fumega, é uma coisa impressionante. E o povo diz, no verso 18, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo, com medo do Senhor, diz: Moisés, fala tu com Deus e vem e fala para a gente. É isso que um profeta faz. Deus fala com ele e ele fala para o povo. E, voltando para Isaías, nós vamos começar a estudar um pouco da vida desse profeta e do trabalho que Deus chamou para ele fazer no meio do povo de Israel. Esse livro, e aqui eu quero que as crianças prestem atenção, tem 66 capítulos. 66. Quantos livros tem a Bíblia? 66 também, né? Esse livro é dividido pelos quem estuda um pouco mais, bem mais do que eu, em duas partes. Uma primeira parte de anúncio de juízo, com um pouco de esperança, que são 39 capítulos, e um anúncio de esperança, que são 27 capítulos. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. E o Novo? 27. Então, o livro é partido, são como se fossem dois livros. E são dois livros. E a gente começa no primeiro livro, e esse primeiro capítulo é como se fosse uma foto de todo o livro, um resumo desse livro do profeta Isaías. Vamos proceder à leitura. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Por mais de 40 anos, Isaías vai falar durante esses 4 reinados. Quais são? História não tem jeito, são nomes, né, e datas. Tem que olhar isso aí. Primeiro, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Vamos para a 2 Crônicas 26, só para a gente ver como estava a situação, um panorama rapidinho da situação que Isaías, como profeta, teve que viver e enfrentar. O primeiro rei começou bem, mas o rei Uzias, no capítulo 26, verso... É isso mesmo. Tá. Esse rei começou bem, como diz aqui no verso 4 do capítulo 26. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Amazias, seu pai. Verso 16 diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para fazer um serviço que não era do rei, que era de exclusividade dos sacerdotes. E os sacerdotes o enfrentam, e aqui é impressionante como eles de fato enfrentaram esse rei, e ele não conseguiu fazer o que ele quis, mas ele intentou e ele foi condenado a uma lepra. Reinava e julgava numa casa, isolado por causa da sua lepra até a sua morte. Esse é o primeiro rei. O segundo rei
no versículo 1, é o rei Jotão, que era um rei bom. Capítulo 27, verso 2, diz assim: fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Urias, seu pai, exceto que não entrou no templo. Ou seja, o que o pai fez de errado, ele não fez. Tá? Esse é o segundo rei. No entanto, veja o final do verso 2: o povo continuava na prática do mal. Então você tem governo bom, não necessariamente um povo, ok? Tudo bem? Esse é o segundo rei. Terceiro rei, Acás. Acás, capítulo 28. Olha o que diz no verso 2: andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Olha o verso 21. Porque Acás tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da casa dos príncipes, e os deu ao rei da Síria. Esse é um outro reinado que o profeta vai falar. Tem mais um ainda. E o último é o melhor dos reis dessa lista, Ezequias. Tá? O que o rei Ezequias faz? Ele refaz aquilo que o anterior rei fez. Coloca em ordem o culto, traz os sacerdotes e ordena todas as coisas. Esse é um bom rei, no que as Escrituras falam. Então você vê que o profeta ele vive em reinados bons, reinados ruins, reinados muito bons, reinados muito ruins. E ainda assim ele permanece ouvindo a voz do Senhor e vivendo no meio disso tudo. Eu tenho 41. Quem tem mais anos passou por muito mais tribulações. Governos ruins, e vamos falar aqui do governo civil. Governos ruins, governos não tão ruins. Na esfera local, mesma coisa. Dentro da igreja, idem. Então, nós aqui não escapamos disso, de passar por momentos em que somos mal governados, momentos que somos bem governados. E o profeta ele vai passar por tudo isso. Tá? Nesses mais de 40 anos, existem discussões se é 40, se é 60, enfim. O que se sabe é que nesses 4 reinados, e a tradição judaica diz que não chega a atuar no rei de Manassés, porque o que dizem é que ele foi morto por esse rei, como diz lá em Hebreus 11, 37, cortado em pedaços. Esse é o relato da morte do profeta, e os judeus atribuem esse versículo a esse nosso irmão. Então, ele passa fiel e morre, segundo a tradição, assim. Para quem é esse livro? Verso 1 também, importante dizer, tá? Importante dizer porque esse livro vai trazer acusações, a gente precisa saber a quem são destinadas essas acusações. Olha lá, verso 1, a respeito de Judá e Jerusalém. Então, esse livro é destinado para Judá e Jerusalém. Nações ímpias? Não, né? Povo estranho à aliança de Deus? Não. Tá? Essas profecias são para o povo de Deus. O povo de Deus foi tirado do Egito com mão poderosa. Hoje de manhã vimos o começo de Josué, né? Depois vamos ver que o povo vai entrar nessa terra prometida, passa por juízes, pede um rei, porque as nações tinham reis, e Deus dá um rei não segundo o seu coração, e depois ele dá um rei segundo o seu coração. E a partir daí, o povo começa a confiar nessa força do reinado, como acontece com a gente quando a gente pede algo de Deus e Deus dá. E a gente passa a confiar naquela coisa que Deus deu e não mais no Deus que deu aquela coisa. Então, o povo de Israel, ele vai assim, ele confia no seu braço, vai para a guerra, na nossa linguagem, quebra a cara, né? Depois se arrepende, vai para a guerra, volta, se casa com pessoas que não conhecem o Senhor, traz para dentro do seu terreno ídolos. E é isso que está acontecendo aqui, que nós vamos ver no relato do capítulo 2. Então, eu vou aqui para um primeiro assunto, né? É que amar a Deus
é reconhecê-lo e confessar a Ele a nossa necessidade dele. Amar a Deus é reconhecê-lo como Ele é e confessar a Ele a nossa necessidade dele. Nós precisamos dele. Vamos ao verso 2 a 9. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O povo diz que conhece a Deus. Quantas vezes nós já lemos o povo dizendo, em tudo te obedeceremos? Hoje de manhã nós lemos aqui. Em tudo obedeceremos. Nós te amamos. É aquela declaração apaixonada, né, de um rapaz que não sabe o que está falando. Não, eu te amo, contigo eu vou morar até debaixo da ponte. Né? Até o primeiro probleminha. Né? Então é um amor falso. Então o povo diz que conhece, mas o texto está dizendo, eu os criei, quem tem filhos, né, cria, cuida, sustenta, e alguns deles ficam muito melhores que a gente, e o Senhor diz, eles estão revoltados contra mim. E o Senhor Deus diz para os céus, vocês estão vendo, né? São testemunhas do que está acontecendo. Vocês viram que eles estavam lá escravos, e agora eles são uma nação com um rei. Eles têm um rei, eles têm todo um governo, né, organizado. E eu tenho salvo eles de tantas dificuldades. Todas as guerras que eles lutaram não foi pelo braço deles, mas foi pelo braço do Senhor. E mesmo assim eles estão revoltados contra mim. E aqui, irmãos, é nos 4 reinados. A gente viu um pouco de cada um, e a realidade do povo é essa. O povo está revoltado contra mim. E ele continua. O boi conhece o seu possuidor, o seu dono. O jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem o conhecimento, o meu povo não entende. Quem aqui ficaria alegre de ser chamado de jumento? Ninguém, né? Em nenhuma hipótese, né? Por quê? Por quê, né? Vocês sabem por quê. O jumento, a gente entende que é um animal que é desprovido de inteligência. É essa a relação que a gente faz, né? Alguém bruto, alguém, né, sem jeito, tá? Então o Senhor está dizendo, ó, o jumento, esse animal, ele sabe quem é o seu dono, onde é o seu lugar. Mas Israel não. Ou seja, né, é bem pesado aqui. Né? Imagina ouvirmos essa repreensão, né? Até o jumento sabe o que é para fazer e você não sabe. O boi, que também não é um animal inteligente assim, né? Nunca viu alguém treinando o boi para pegar uma bola, né? Ele segue meio que na marra para o lugar que tem que ir, mas ele vai, ele conhece o seu dono, ele ouve a voz do dono gritando e vai. Israel, não. Israel diz que sabe, mas não entende. Israel não tem o conhecimento. É possível que a gente tenha conhecimento, e nós temos visto que nesse lugar, nessa congregação, até as crianças entendem algumas coisas. Mas o que Deus está falando é que não desce para o coração. Você sabe de boca. Você sabe falar direitinho a primeira pergunta, a resposta, a segunda, versículos, a história da Bíblia, o plano de Deus de salvação, mas você não conhece esse Deus. Ai dessa nação pecaminosa, verso 4, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Irmãos, esse povo levantava ídolos, fazia amizades com outras nações e de lá vinha com os costumes das nações. Hoje, se nós olharmos para a igreja evangélica no Brasil, é uma mistura de coisas, né? Então, hoje a gente tem um movimento evangélico no Brasil.
Será que não precisamos ouvir isso aqui, ó? Abandonaram o Senhor, mesmo estando na igreja, mesmo tendo multidões ouvindo pastores, será que não abandonaram o Senhor? Deus está dizendo que Israel, embora está aqui, ó, a gente vai ver, eles estão cultuando, mas eles abandonaram o Senhor ainda assim. A nação está doente, veja. Por que haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Que Deus está falando assim, eu já bati, já disciplinei, mas vocês não se ajeitam. Vocês já viram alguém que está entregue, por exemplo, às drogas, que está tão ruim, mas que acha que não está? Ele, não, está tudo bem. Você olha, eu tenho um amigo que frequentava a igreja com a gente, professou a fé, e hoje olho para ele e dá uma pena da situação que ele está, mas para ele está tudo bem. Está tudo bem. Eu não estou falando de aparência somente, não. A vida toda quebrada, mas não, está tudo bem. Está tudo bem. Israel está assim, está toda quebrada, está cheia de problemas, está dizendo, não, está tudo bem. Né? Os cultos estão acontecendo, as atividades estão rolando, está tendo reunião de casais, está tendo pregação domingo, está tendo EBD, está tudo bem. Mas Deus está dizendo para Israel que não está. Diz assim, todo o corpo está doente, a cabeça está doente, o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Irmãos, o pecado ele é como uma infecção, né? Ele, se não for tratado, só vai piorando. Só vai piorando, só vai piorando. O Senhor Jesus, ele leva muito a sério o pecado. Né? Ele não leva na brincadeira o pecado. Vocês já viram na Escritura algo que diz assim, se o teu irmão tem algo contra ti, e você vier ofertar ao Senhor, larga essa oferta e vai resolver. O que às vezes a gente faz? Não, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem, ele está lá, eu estou aqui, está tudo bem. E continua dando oferta, continua louvando ao Senhor, continua adorando, continua até ensinando. Tá? Não, está tudo bem, o povo está fazendo isso. Tá? Um dos pecados denunciados aqui, se vocês olharem lá no verso 23, olha só. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o dinheiro do órfão e não chegam perante eles as causas da viúva. Existe um problema aqui de desassistência, e não somente de desassistência, de exclusão social, de maus tratos de pessoas que não têm condições, por si só, de serem cuidados. E o povo está negligenciando, mas está indo à casa do Senhor e dizendo, está tudo bem, está tudo bem. Está como aquele cidadão que está, aparentemente, todo mundo está vendo que ele não está bem, mas ele está dizendo, não, está tudo bem. Ainda pode dizer assim, quem é você para dizer que eu não estou bem? Eu estou bem. O povo está dizendo, está tudo bem. Tá. Então é possível que nós também, nas nossas relações que não são resolvidas, possamos dizer, está tudo bem. Né? E não está. Irmãos, o Senhor lá no começo, ele começa a dizer, olha, eu os engrandeci. E como aquele segundo rei que nós vimos, nós podemos nos encher. Achar agora eu posso tal coisa. Agora eu sou alguma coisa. Mas é necessário que nós reconheçamos que o nosso mérito todo, desde o início, porque nós estávamos nas trevas, é de Cristo. Nós não nascemos de novo em Cristo, ou foi fora dele? Né? A expressão antiga, és filho de uma chocadeira, né? Você não tem pai, não tem mãe, você não tem ninguém que te criou,
Não, nós fomos criados em Cristo Jesus. Não há lugar para aquela arrogância, não. Agora, né, nós somos melhores do que alguém, ou do que aquela igreja, ou do que aqueles irmãos, ou até do que aquele ímpio que não te conhece. Não. A Bíblia diz que quem está em pé, tenha cuidado para que não caia. Cuidemos das nossas almas. O Senhor está trazendo aqui uma figura de doença, mas aquela doença da alma é muito mais difícil de ver, de tratar. E eu trouxe aqui o exemplo da relação entre irmãos, porque isso é muito grave. Se Deus diz, olha, eu não te quero, é mais ou menos assim, o que você está fazendo aqui no meu culto? Vai te acertar com o teu irmão. É isso. Você já tentou dar presente para alguém que você ofendeu e machucou, sem antes resolver? É meio estranho, né? É meio covarde, né? Então, eu trato mal o meu irmão Saulo ali, em vez de eu ir lá e reconhecer o meu pecado e me acertar com ele, não. Eu fico cercando ele de elogios e tal. O que o povo está fazendo é isso. Ao invés de se arrepender, está tentando adular ao Senhor. Isso a gente vai ver aqui no nosso segundo ponto, que a falsa devoção, ela é uma afronta a Deus. É uma afronta. Tá? Deus considera uma afronta. Verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de Deus, vós, povo de Gomorra. Vocês perceberam como que Deus chamou os líderes e o povo? Ele pegou os líderes e o povo e colocou naquela categoria de Sodoma e Gomorra. Vamos lá em Gênesis 13, 13, só para a gente relembrar o que Deus diz a respeito desse povo. Gênesis 13, 13 diz assim: Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deus chama o seu povo e diz: olha aqui, homens maus, pecadores, ouçam, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vocês conseguem ver graça nisso? Deus chamando com esse tom, por meio do profeta, mas diz assim, prestai ouvidos à lei de Deus. Quantas vezes Jesus falou, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E esse ouvir não é só de como eu estou ouvindo o chorinho da bebezinha, da Ive. Não, ouvir é considerar, é meditar naquilo que está sendo dito. Deus está chamando por meio do profeta, prestai ouvidos à lei de Deus, vocês, povo de Sodoma, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos seus sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, do carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim, abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Deus está falando, esse culto admirável, à vista, eu não quero. Aqui não está dizendo que eles traziam animais mancos, como em outro texto diz. Não, era tudo certinho. Tudo dentro da lei, tudo dentro da orientação. E eu entendo aqui que eles vão até além. Além das festas que Deus ordenou, eles ainda faziam encontros das congregações. Diz, olha, esses encontros aí, para mim, não. Ele usa vários verbos. Aborreço. Estou farto. Também pergunta, quem chamou vocês para minha casa?
Lembra quando Jesus diz assim, nunca vos conheci? Como vai acontecer no final dos tempos? Nunca, mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é? Nunca vos conheci. Deus está falando exatamente isso. Quem chamou vocês para cá? Assim. Irmãos, Deus ele está dizendo aqui que ele está sendo como afrontado ou desafiado. É mais ou menos assim, eu vou lá que eu acho que eu vou conseguir agradá-lo. Eu vou tapeá-lo. Por quê? Por fora está tudo bem, mas lá dentro não está. E na nossa relação horizontal, nós também fazemos essas coisas. A gente tenta tapear, às vezes, um irmão que a gente não quer se humilhar e pedir perdão. Não, eu vou chamá-lo para comer um churrasco, eu vou levar ele para um passeio, aí vai ficar tudo bem. Mas não confessa. O Senhor Deus está chamando o povo a confessar. Confessa. Confessa. Se a relação com Deus não passa por isso, de que serve o sacrifício de Jesus? Não precisa. Se não tem confissão de pecados, se não tem perdão de pecados, não tem, né? Não tem. E não é assim o plano de Deus para nós. Tá? O povo trazia coisa boa. Coisa boa. O povo era devoto. Todas as festas estavam lá. Estava todo mundo lá. Irmãos, quando pecados são escondidos, a gente fica mais devoto. Se a gente esconde pecados, a gente fica mais devoto. A gente fica mais engajado naquilo que é visível. Isso é do homem. Isso é um risco que nós corremos todos os dias, se não nos arrependermos. Ficarmos devotos, até alguém olhar assim, uau, eu queria ser como fulano, olha só, né? Olha aquilo outro. Né? Então, uma devoção que não é verdadeira e, na verdade, é uma afronta a Deus. Veja como viviam os fariseus, tudo ok, as regras tudo em dia, mas a devoção não era verdadeira. Eles não estavam nem aí para as viúvas, eles não estavam nem aí para os órfãos, eles não estavam nem aí para Deus. Eles queriam manter o status quo, eles queriam manter aquela posição, está tudo funcionando. Nós, como igreja, também corremos esse risco de procurar ser uma igreja à vista dos homens ok. Quantas vezes eu já ouvi, naquele lugar tem alguma igreja? Né? Então, Deus tenha misericórdia das igrejas que estão buscando ser igreja de fato à luz das Escrituras, para que não caia nessa devoção afrontosa ao Senhor. O Senhor Deus diz que não ouve nem as orações. Coisa mais piedosa que a oração, né? Coisa mais difícil de fazer do que orar. E Deus não ouve, porque diz, a mão de vocês estão cheias de sangue. Irmãos, 1 João 3,15 diz, aquele que odeia seu irmão é o quê? Homicida. Para matar, derrama sangue. E o Senhor Jesus diz que aquele que no seu coração odiar o seu irmão já o matou, já derramou sangue. E o Senhor Deus diz, olha, eu não ouço as orações de vocês porque estão cheias de sangue. Então, eu interpelo, eu rogo, se há alguém entre nós que precisa se reconciliar, reconcilie-se urgente. Procure seu irmão e se humilhe e se reconcilie com ele. Peça perdão. Eu falo aqui não conhecendo caso algum, tá? Mas eu também não posso me furtar a dizer o que o texto está me levando a dizer, de aplicar isso na nossa vida, na nossa igreja aqui. Entendeu?
reconcilia-te com teu irmão. E não só para o domingo poder cultuar, não, reconcilia urgente. Hoje a gente tem meios, talvez naquela época tivesse que esperar o dia do Senhor mesmo, né? Mas hoje, né? Hoje tem muitos meios, tem o WhatsApp, você pode ligar, né? Tem automóvel, né? Você anda para lá e para cá, tem Uber, né? Dá-se um jeito, pense que é a vontade do Senhor que isso aconteça. Não é bom viver assim, porque isso é afrontar ao nosso Deus. Verso 15, o Senhor Deus diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Há algo que Deus não possa ver? Ele diz: olha, tira tudo que é mal diante dos meus olhos, ou seja, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, tira, te lava. Tá? Purifica-te, tira a maldade, se arrepende. Tá? Coloca diante de Deus: Senhor, eu de fato tenho sido um falso. Eu de fato não consigo ir até o meu irmão dizer, confessar a ele aquilo que eu fiz. Eu estou aplicando aos irmãos, tá? Tentando contar a história de Israel. Israel está... Um dos pecados mais graves aqui de fato, é o cuidado com o povo que estava totalmente controlado. A gente tem um país aqui do lado, que chama-se Venezuela, que por várias razões, os irmãos devem com certeza conhecer, o povo vive à míngua. A moeda deles, essa semana, eu vi um rapaz fazendo artesanato com o dinheiro deles. Porque não vale nada. Tá? A gente vê eles chegando na nossa cidade, né? Essa semana foi lá em casa uma família e o pai está lá, a família está aqui, né? Isso é fruto de um desgoverno, é fruto de um governo que não conhece o Senhor. Esse povo aqui, esses reis, essa nação, conhecia o Senhor e mesmo assim o povo andava assim. Então não nos iludamos que se nós tivermos um governo X ou Y, vai tudo bem. Paz social, tal. Não mesmo. Nós vimos que Isaías está entre reis bons e ruins, pregando a mesma mensagem. Tá? E Deus o preservando nesse ponto. Irmãos, somente aqueles que rompem com o pecado podem ter comunhão com Deus. Isso os irmãos sabem. Se eu amo ao mundo, eu sou inimigo de Deus. Não é isso que diz João? Se eu sou amigo de Deus, eu me constituo inimigo do mundo. Então Deus está dizendo para o povo: olha, decidam-se, lavem-se, purifiquem-se, abandonem, mudem. E aqui tem uma coisa semelhante ao que tem em Efésios, que diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que falava mentira, fale a verdade. 16 diz assim: cessai de fazer o mal. O que diz no 17? Aprendei a fazer o bem. É o mesmo ensino. Tá? É o mesmo ensino de Paulo aos nossos irmãos. Tá? Abandonem o pecado, mas não fiquem, agora eu vou ficar neutro aqui, meditando. Não. Vá aprender a fazer o bem. Tá? E no caso aqui dessa nação, olha só o que era fazer o bem imediato, que representaria um verdadeiro arrependimento. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, outra coisa que nós também, como cristãos, como crentes, podemos falhar, é o seguinte: eu era um mentiroso, parei de mentir, mas não quero falar a verdade. Eu vou praticar uma outra boa obra, mas não vou trabalhar naquilo que eu tenho aquela falha. Essa é a nossa luta. Se eu era um preguiçoso antes de conhecer a Cristo, eu vou ter que lutar para trabalhar. Né? E é possível que nessa tentativa de se arrepender, ao invés de eu procurar trabalhar, eu vire um devoto. Eu vá para a devoção e seja uma pessoa ativa na igreja,
ativa em outras coisas, menos trabalhar. Então, vê que Deus, ele não só diz, qualquer bem, não, ele diz, olha, vão fazer aquilo que vocês não estão fazendo, agora vão fazer. Por isso que Paulo diz, aquele que mentia, fale a verdade, porque nem todos tinham esse hábito de mentir tanto. Nem todos eram preguiçosos. Tem muitas pessoas que não conhecem o Senhor, que são trabalhadores. Então ele diz, para aquele que não trabalhava, agora trabalhe. Ou seja, veja o seu pecado e procure corrigir. Faça exatamente o oposto daquilo que você fazia. Tá. Depois que você fizer isso, o Senhor Deus diz, isso aqui é impressionante, ele diz, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Arrazoar é mais ou menos assim, Senhor, já, me arrependi. E vai lá conversar. Olha o que Deus está fazendo. Vocês já passaram isso com os filhos de vocês? Uma situação difícil que você tem que disciplinar, né? O que o filho quer depois da disciplina? Ele quer conversar com seu pai ou sua mãe. Ele quer ter aquele acesso, aquele colo, aquele abraço. É isso que o filho quer. Tá? E nós somos filhos de Deus. Ou não? Sim, somos filhos dele. E o Senhor está dizendo, olha, vai, te lava, aprende a fazer o bem, te corrige e vem conversar comigo. Vem ter comunhão comigo novamente. Porque aquilo que vocês estavam fazendo, aquilo não é comunhão, não. Aquilo é um monte de cerimônias que vocês faziam. Então nós temos alguns passos aqui. É preciso primeiro voltar-se para o que essa lei diz. Como é que eu vou saber o que é bom, se não observando a lei do Senhor? Isso nós vemos lá no verso 10. E não somente isso, devemos sair daquela situação de fazer o mal e fazer o bem. E aqui é de forma genérica, né? O mal e o bem. Se eu era fofoqueiro, eu vou ser uma pessoa que bendiz. Se eu era um preguiçoso, eu vou ser alguém que trabalha. Se eu era alguém iracundo, eu vou procurar ser alguém pacífico. Se a gente olhar naquelas figuras que tem nas cartas de Paulo, ele sempre coloca essas oposições. E elas são muito boas de entender, né? Então, se eu era alguém avarento, eu vou ser hospitaleiro, misericordioso. E isso vai ser uma luta, e essa é a cruz do crente. Essa é a cruz. Por isso que Jesus diz, cada um tome a sua cruz e siga-me. Tá? Então, por isso a importância de nós lermos a Bíblia, meditarmos com o Senhor, orarmos, ouvirmos, entendermos e até recebermos exortações de irmãos, para que a gente possa ver, de fato, qual é a nossa situação. E o Senhor Deus diz, olha, ainda que os vossos pecados sejam como a escarla, ainda, meu filho, que você tenha feito isso, aquilo, tá? Se tu te arrependeres, você vai ser restaurado, você vai ser limpo. E aqui ele traz uma figura que talvez para a gente não faça muito sentido, mas imagina um açaí quando cai na roupa, né? Ainda que caia um açaí na tua roupa branca, vai ficar branquinho de novo. Vai ficar limpo. Tá? Ou seja, é como se não existisse. E como é que fica, né? Como é que fica limpo? Irmãos, o nosso pecado, ele contamina a nossa alma. O centro daquilo, de tudo que a gente faz, que a gente quer, que a gente pensa, que a gente planeja. O pecado, ele bagunça tudo. Então, se eu planejo fazer uma viagem de férias e eu estou em pecado, essa viagem está comprometida. Se eu planejo ter um filho e eu estou em pecado, todo esse plano de ter um filho está envolvido nesse pecado. Se eu planejo fazer uma boa ação com alguém e eu estou em pecado, o meu pecado está envolvido nessa boa ação. É tudo afronta. Mas Deus é misericordioso. Então, é possível que no decurso desse teu plano, no decurso do meu plano, eu me arrependa, você se arrependa e Deus venha conversar,
vou te limpar. Romanos 5. Romanos capítulo 5. Verso 7 diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Essa é a palavra que Deus está falando lá. Reconciliação. Resolver. O pecado faz a gente achar até o momento antes da reconciliação ruim, né? Tenso, mas depois parece que é um banho de água fria, né? Ufa, resolveu. Né? Porque a gente cria tantas coisas na cabeça e depois que resolve fica tudo bem. E o Senhor Deus está chamando. E eu queria deixar aqui algumas exortações para nós, né? Para aqueles que têm sido fiéis, não como este povo, mas que têm sido fiéis e que a sua devoção de fato tem sido boa e correta diante do Senhor, rogo aos irmãos que perseverem e encorajem outros irmãos a viverem assim. Cuidem daqueles que estão em dificuldade. Tá? Sejam luz no meio da igreja também. Para aqueles que têm pecado, que de alguma forma ouviu essa palavra e pense, preciso confessar ao Senhor algo, preciso confessar ao meu irmão algo, sendo que você conhece o Senhor, mas vive como se não o conhecesse, que haja arrependimento. Irmãos, arrependimento é o caminho que Deus criou para a gente estar com Ele. Parece feio, né, esse negócio, alguém se arrependeu, pode ser humilhante, tá? Mas é o caminho que Deus criou. O nosso Senhor Jesus, ele foi humilhado desde o seu nascimento. Vimos com as crianças semana passada, né? Imaginam, o Senhor criou o mundo em 6 dias e ficou lá no ventre 9 meses, esperando nascer. O nosso Deus ficou lá esperando, encarnado, naquele ventre, cresceu, teve que andar, aprender a falar, escrever, ler. Não é? E por causa de nós, ele foi humilhado. Então é necessário que nós também nos humilhemos perante o Senhor e às vezes até perante nossos irmãos, para que possamos ser perdoados. E para os que não creram ainda no Senhor, Isaías 55, no mesmo livro, e se aqui eu me dirijo àqueles que ainda não temem ao Senhor, as crianças, os jovens, que ainda não perceberam que Deus, de fato, é real, Deus, de fato, Ele age nas nossas vidas, tá? Que o Deus não é só o Deus do meu pai ou da minha mãe, mas deve ser também um meu Deus. 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para nosso Deus, porque é rico em perdoar. Para aqueles que ouviam que o Deus do Antigo Testamento ele é outro Deus, leia isso. Deus é rico em perdoar. Se alguém te fala isso, leia isso. Ele é rico em perdoar. Vinde, venha conversar comigo. Mas se arrependa.
Parece que o Jesus não vai voltar, mas vai, tá? Parece que o mundo não vai acabar, mas vai. E não vai ser por uma destruição de homens, não é Deus que vai intervir aqui. Então, ainda há tempo de achar o Senhor. Ele ainda está perto. Amém.